O momento exato em que o desânimo vira uma prisão mental é o ponto de virada onde o seu futuro é decidido. Existe um mecanismo silencioso operando dentro de você agora mesmo, uma voz que não é sua, que sussurra sobre limites impossíveis e cansaço invencível, bloqueando o acesso às promessas que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando Napoleon Hill falou sobre o sucesso, ele tocou em uma verdade que a Bíblia ensina há milênios. O que você cultiva em seus pensamentos hoje dita a sua realidade amanhã. Antes de deixar sua mente ditar a desistência, permita que essa reflexão alinhe o seu propósito com a autoridade da palavra. E se você deseja se aprofundar nessa transformação, deixe seu amém abaixo e inscreva-se, pois o que vamos explorar aqui não é apenas autoajuda, mas o fundamento espiritual para a sua persistência. Respire fundo, onde quer que você esteja agora, e prepare o coração, porque o que vamos tratar é o comando espiritual que governa a sua capacidade de continuar ou parar. O mundo dirá que é uma questão de inteligência ou sorte, mas a Bíblia nos mostra que a batalha é centrada na renovação da mente, como está escrito em Romanos 12:2. Não se trata de uma força mágica, mas de uma escolha deliberada de submeter seus pensamentos ao que Deus diz, em vez de aceitar o veredito do desânimo que surge nos momentos de exaustão. Napoleon Hill identificou que o ponto onde a maioria das pessoas desiste é exatamente o limite logo antes do sucesso. O ponto em que o desânimo parece mais convincente porque você está perto de uma mudança de nível. Biblicamente, isso ressoa com a jornada de vários personagens que foram provados pelo cansaço e pela vontade de recuar. Quando Elias se sentou sob a retama, pedindo a morte por estar exausto após a perseguição de Jezabel, ele não estava fisicamente incapaz, ele estava mentalmente derrotado. Ele permitiu que a voz da circunstância superasse a voz do chamado. Se você está pensando em abandonar um projeto, um propósito ou uma restauração, saiba que essa inclinação não é um fato consumado, mas uma sugestão de um inimigo que conhece a sua fraqueza emocional e se aproveita dela para te afastar da colheita. A estratégia para vencer esse impulso de desistir é a mesma que Paulo descreveu em 2 Coríntios 10:5. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não se lida com a vontade de desistir, tentando ignorá-la, ou lutando contra ela com força bruta emocional, porque a emoção por si só é volátil. Você lida com a desistência substituindo o pensamento de fracasso pela citação de uma promessa bíblica específica. Hill chamava isso de dominação da mente. As Escrituras chamam de fé. Quando o pensamento de parar surgir, a primeira coisa que você deve fazer é uma pausa intencional. O desistente reage ao desânimo. O vencedor pausa e pergunta: isto que estou sentindo honra a promessa que Deus me deu? Considere que, na história bíblica, o povo de Israel esteve prestes a entrar na terra prometida, mas a mente deles foi invadida por um pensamento de inferioridade e medo diante dos gigantes. Eles foram capazes de enxergar a oportunidade de Deus, mas permitiram que a mente processasse o obstáculo como algo invencível. O resultado foi uma geração que desistiu do seu destino na porta da entrada. Você está em um momento similar hoje. As vozes que dizem não vai dar certo ou você não é capaz são as mesmas vozes dos espias que trouxeram más notícias. O antídoto, descrito em Josué 1:9, é a coragem baseada na presença de Deus e não na ausência de problemas. Pare e observe o que acontece na sua rotina. Você raramente desiste do que é fácil. Você desiste do que é importante, porque o que é importante exige uma carga mental que você ainda não aprendeu a filtrar corretamente. Quando a sua mente diz desista, na verdade ela está tentando te proteger do esforço que ela não quer mais processar. O esforço é visto pela nossa mente carnal como uma ameaça à nossa segurança.
É aqui que entra a inversão de Napoleon Hill. Ele sugere que o desejo deve ser queimado na mente através da visualização e da persistência. Mas você, cristão, tem algo mais poderoso. Você tem o propósito como combustível. O propósito vai além da realização pessoal. Ele está ancorado na soberania de Deus. Reflita sobre como você lida com os sinais que sua própria mente te envia. Muitas vezes, tratamos pensamentos negativos como se fossem verdades absolutas. Você acorda e se sente preguiça, assume que hoje não é o dia. Isso é ceder ao comando da sua própria mente, em vez de dominar a sua carne. O que Hill propunha como autodomínio, as Escrituras estabelecem como domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Não espere sentir vontade de prosseguir para então continuar. O progresso, seja ele espiritual ou material, acontece na constância de caminhar, enquanto a vontade está em conflito com o dever. Existe uma técnica prática que une os princípios de perseverança com a oração diária. Sempre que o pensamento de desistir chegar, não tente racionalizar por que você está mal. A mente racional, quando sob estresse, sempre encontrará boas justificativas para a derrota. Em vez disso, interrompa esse ciclo com uma declaração verbal. A Bíblia afirma em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você diz, eu não vou desistir porque Deus é fiel, você está quebrando a cadeia de comando da sua mente que te arrasta para baixo. Você está reescrevendo o roteiro da sua própria persistência. Você pode notar que a maior parte da sua fadiga não é física, é mental. Ela vem de carregar o fardo das possibilidades negativas que nunca aconteceram. Quando Jesus chamou os cansados e sobrecarregados para virem até ele, ele estava oferecendo descanso, mas note que ele pede que tomemos o seu jugo. O jugo é para trabalhar. O descanso em Deus não é a ausência de movimento. É a paz de saber que o resultado final pertence a Ele. Quando você tira o peso da ansiedade pelo sucesso de cima dos seus ombros e coloca na vontade de Deus, a sua mente para de produzir o sinal de desistência, porque ela não tem mais o peso do se der errado para carregar sozinha. Lembre-se da experiência de José no Egito. Ele teve todas as razões mentais para desistir. Traído pelos irmãos, esquecido na prisão, injustiçado pelo governo. Se José tivesse escutado a própria mente nos momentos de isolamento, ele teria morrido na masmorra. Ele, porém, manteve a mente ocupada com a fidelidade de Deus. Ele não focou na traição, ele focou no plano que, mesmo através das feridas, iria torná-lo um governante. O que você está vendo como um fim de linha na sua história pode ser, na verdade, o processo de preparação para algo maior. Antes de obedecer ao desejo de encerrar o capítulo, pergunte-se: como Deus faria isso se Ele estivesse no meu lugar? Essa mudança de perspectiva é a chave que Napoleon Hill chamava de transmutação. É pegar a energia bruta da frustração e transformá-la em ação construtiva. Se você sente a necessidade de desistir do seu casamento, transforme esse esforço em oração e mudança de comportamento. Se quer desistir do seu trabalho, transforme isso em dedicação estratégica para preparar o seu próximo passo, sem abrir mão da excelência agora. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar a situação externa, enquanto a mentalidade continua a mesma, e por isso qualquer mudança no ambiente dura pouco. A repetição é a base da formação de novos caminhos neurais. Se você reclama todo dia, sua mente se torna especialista em encontrar motivos para ser infeliz. Se você pratica a gratidão e a declaração da palavra, sua mente se torna especialista em identificar as janelas de oportunidade que o Senhor abre. Não é otimismo ingênuo, é alinhamento com a realidade espiritual. Onde os outros veem um bloqueio, quem tem a mente renovada vê um teste de perseverança.
A persistência é apenas a teimosia em confiar que Deus cumprirá a promessa que Ele te fez, independentemente de quão lento o processo pareça ser. Veja bem, a vida é curta demais para vivermos reféns dos nossos piores pensamentos. Quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, ele não perguntou sobre o histórico da doença. Ele perguntou: "Queres ficar são?" Aquela pergunta exigia uma quebra da mentalidade de vítima. O homem passou 38 anos esperando que a mente dele se acostumasse com a doença. Muitas vezes, nós nos acostumamos com o lugar onde paramos e criamos narrativas de que não dá mais para prosseguir. Mas o Senhor continua fazendo a mesma pergunta hoje. Você quer continuar? Você quer se levantar? Se a resposta é sim, você deve começar ignorando o sinal que a sua mente te envia para permanecer sentado. Muitas vezes, a resposta para o sucesso está escondida no apenas mais uma vez. Napoleon Hill falava sobre a importância do persistente em pense e enriqueça, mostrando que a diferença entre o ganhador e o perdedor era apenas a disposição de dar um passo a mais quando tudo gritava: pare. Biblicamente, o exemplo claro disso é a viúva persistente na parábola de Jesus. Ela não desistiu do juiz injusto, ela não desistiu da causa, ela foi insistente até ser atendida. A justiça do seu caso não dependia do juiz, dependia da persistência da viúva. Deus, que é justo, não precisa que você insista para convencê-lo, mas Ele quer que a sua mente esteja posicionada na fé enquanto você espera o cumprimento da promessa. O perigo invisível do conformismo mental começa silenciosamente, quase como um sussurro que te convence de que o esforço não compensa. Quando você decide que um projeto, um sonho ou uma mudança de vida exige muito mais do que você pode entregar, sua mente se encarrega de fabricar evidências para provar que a sua desistência é, na verdade, uma decisão inteligente. Ela te apresenta gráficos imaginários de fracasso, te lembra de erros do passado como se fossem sentenças irrevogáveis e cria um cenário de segurança ilusória onde nada acontece, mas onde também nada dói. No entanto, o custo dessa inércia é muito maior do que qualquer risco que você pudesse correr avançando. É nesse momento crítico que você precisa aplicar o princípio da interrupção. Você não é escravo das suas conclusões cerebrais, você é o gestor das suas intenções. O desânimo é frequentemente apenas a reação química da mente diante do desconforto de sair da zona de estabilidade. Imagine alguém que trabalha meses em um plano estruturado para transformar sua realidade financeira ou profissional. De repente, uma pequena falha técnica, uma porta fechada ou o silêncio de alguém com quem contava surgem. Imediatamente, a engrenagem do "eu já sabia que não ia dar certo" começa a girar. Essa pessoa não parou por falta de capacidade, parou porque confundiu o obstáculo com o ponto final. A diferença entre o estagnado e o realizador reside na velocidade com que cada um questiona a validade do seu próprio pessimismo. O medo, na linguagem da mente, é apenas um mecanismo de autopreservação mal direcionado. Ele te protege do esforço desconhecido, mas ao fazer isso, te condena à mediocridade do conhecido. Se você parar para analisar, toda grande conquista relatada na história bíblica passou por um momento onde a desistência parecia a única opção lógica. Davi, diante de Golias, não tinha um manual de estratégia militar a seu favor, mas ele tinha algo que a mente humana natural ignorava: a clareza de propósito que superava o medo do tamanho da ameaça. Quando a tentação de desistir bater, faça o exercício de distanciar-se. Olhe para a sua própria mente como se fosse um conselheiro externo que, embora bem intencionado, tem medo de arriscar. Pergunte a si mesmo: essa sugestão de parar é baseada em fatos irrefutáveis de que a tentativa morreu, ou é apenas o receio de enfrentar o esforço que o próximo degrau vai exigir?
Muitas vezes, o que chamamos de limites realistas são, na verdade, os muros que nós mesmos erguemos para evitar o trabalho árduo da transformação. Napoleon Hill descreveu com precisão que o fracasso tem um hábito peculiar de aparecer justamente quando o sucesso está a um passo de distância. É o teste da convicção. Se o sucesso fosse fácil, todo mundo seria bem-sucedido. O que separa quem chega ao destino final daqueles que ficam pelo caminho não é uma ausência de tentação para desistir, mas a presença de um sistema de defesa contra esse impulso. Você precisa de um antídoto para essa paralisia mental, e esse antídoto se chama disciplina de movimento. Não espere a vontade de continuar a aparecer. A vontade é um sentimento, e sentimentos são instáveis como o vento. Eles mudam conforme o humor, o nível de energia ou a opinião alheia. A persistência que vence grandes barreiras é feita de carne e osso. Ela é uma decisão deliberada que se mantém de pé mesmo quando a emoção exige repouso. Pense no atleta que, no último treino da semana, sente cada músculo implorar por uma pausa. Se ele obedecesse ao sinal do seu corpo, sua performance cairia no dia da competição. Ele ignora o comando do pare agora, porque ele está focado na recompensa que o mais 5 minutos vai trazer. Essa transposição é o segredo para qualquer área da vida. Seja na gestão da sua casa, no desenvolvimento de um talento ou na reconstrução do seu caráter, o sucesso acontece exatamente no momento em que você ignora o sinal de perigo emitido por uma mente cansada e decide que o objetivo final é mais importante que o conforto imediato. Muitos vivem como passageiros de um navio à deriva, convencidos de que o destino final é decidido pelas ondas que os golpeiam. Eles não percebem que possuem dentro de si a capacidade de ajustar o leme. A mente é uma serva magnífica, mas uma senhora terrível. Se você deixá-la no comando, ela sempre escolherá o caminho da menor resistência, o caminho que exige menos gasto de energia. Mas você foi criado com uma capacidade superior de discernimento. Aprender a discordar da sua própria preguiça ou da sua própria dúvida é um exercício de autoridade pessoal. É um ato de governança sobre a própria vida. Na próxima vez que a clareza de desistir parecer absoluta, respira fundo, mude de ambiente, escreva o próximo passo no papel e ignore a narrativa que sua mente criou para te manter estacionado. O triunfo não pertence aos que não têm dúvidas, mas àqueles que, mesmo sentindo medo, mantêm as mãos no leme e não desviam a rota. O que você ganha ao persistir não é apenas o objeto do desejo, mas a reconstrução da sua própria identidade, a identidade de alguém que não para enquanto o trabalho não está feito. Cada vez que você escolhe seguir em frente, apesar da sua mente querer o contrário, um novo padrão é gravado na sua estrutura emocional, tornando a próxima batalha de persistência um pouco menos difícil que a anterior. É uma construção, um edifício de caráter que se levanta dia após dia sobre os alicerces da disciplina que vence o desânimo. Você ainda não chegou ao ápice do que é capaz, porque o seu foco tem estado excessivamente voltado para o tamanho da montanha e não para a firmeza do seu passo. O sucesso não depende de eliminar o medo de desistir, mas de tornar o medo insignificante perante o peso da sua decisão. Existe uma engrenagem invisível que impulsiona aqueles que aparentemente nunca se cansam e que parece estar em pane constante naqueles que estão sempre prestes a parar. Você já observou que certas pessoas, diante de uma dificuldade colossal, parecem colher energia de um lugar que não existe? Não é sorte, não é uma estrutura biológica privilegiada e certamente não é a ausência de fadiga. É fundamentalmente uma questão de manipulação de foco. O seu cérebro, enquanto estrutura de sobrevivência, trabalha com uma economia drástica de recursos.
Ele odeia o desconhecido e teme o desgaste prolongado. Sempre que você se coloca diante de um desafio complexo, ele dispara sinais de alerta. Não porque o desafio seja impossível, mas porque ele consome glicose, atenção e tempo. Ativos que o seu subconsciente prefere poupar para o caso de um perigo imediato, como uma ameaça física. O erro não está em sentir essa vontade de desistir. O erro está em interpretar esse sinal de alerta como uma verdade absoluta sobre a sua própria capacidade. Imagine por um instante alguém que decidiu mudar radicalmente de carreira. Nos primeiros meses, o entusiasmo é alto, as metas estão claras e a disciplina se mantém. Contudo, assim que a novidade se desgasta e os obstáculos técnicos surgem, a mente dessa pessoa começa a projetar cenários de fracasso. Ela sugere que o caminho anterior era mais seguro, que talvez não seja o momento certo, ou que as competências necessárias estão além do que ela possui. O que ela não percebe é que essa narrativa não é um fato, é um mecanismo de autoproteção. Se você entende que a sua mente, em momentos de estresse, tende a mentir para você com o único propósito de te levar de volta para uma zona de conforto, onde o dispêndio de energia é mínimo, você ganha uma vantagem tática. Você para de ser uma vítima das suas próprias oscilações de ânimo e passa a ser o observador que questiona a validade dos pensamentos que chegam. Cada vez que a vontade de desistir surge, ela traz consigo uma lista convincente de motivos. São argumentos lógicos, bem estruturados e muitas vezes reforçados pelas suas falhas passadas. A estratégia aqui consiste em aplicar o que chamamos de intervalo de interrupção. Quando a mensagem desista chegar, não a execute. Não discuta com ela. Apenas insira um degrau entre o pensamento e a ação. Esse degrau pode ser uma pequena tarefa mecânica, como organizar a sua mesa, caminhar por 10 minutos em silêncio ou escrever em um papel, de forma crua, por que você começou tudo isso. A lógica é simples. O cérebro humano tem dificuldade em manter duas correntes de raciocínio intenso ao mesmo tempo. Ao forçar a sua mente a processar uma tarefa analítica ou motora, você interrompe o ciclo de desânimo que se retroalimenta. Você desloca a energia de volta para a sua governança central. Muitos confundem persistência com teimosia irracional. É importante separar as duas coisas. A teimosia é o apego cego a um método que comprovadamente não funciona. A persistência, por outro lado, é a manutenção inabalável do objetivo, sendo ao mesmo tempo flexível sobre os meios para alcançá-lo. Quando você entende essa distinção, a vontade de desistir perde o seu poder de paralisia. Você começa a entender que não está desistindo do propósito, está apenas ajustando a estratégia porque o terreno mudou. E quando você traz essa clareza, a mente, que antes te pressionava a parar por completo, agora se acalma, pois percebe que o seu comando é firme e que você não está agindo por impulso. A autoridade pessoal nasce dessa calma calculada. Você deixa de ser conduzido pelo sentimento de sobrecarga e passa a conduzir o processo pelo intelecto. Considere a analogia da travessia de um deserto durante a noite. Você tem uma bússola, mas a escuridão é densa. O seu instinto diria que, por não enxergar o horizonte, a melhor opção é sentar e esperar o sol ou voltar para o último ponto onde a visibilidade era clara. A sua mente dirá que você está perdido porque você não vê o fim do caminho. Mas o sucesso, nesse contexto, não é enxergar a linha de chegada. É confiar na rota que foi traçada antes de a escuridão cair. Aqueles que desistem são aqueles que baseiam o seu prosseguimento no feedback visual do momento. Eles querem ver o resultado, eles querem a prova concreta de que o esforço está valendo a pena agora. Só que grandes realizações não oferecem esse tipo de recompensa imediata.
Elas se acumulam num efeito composto que só se torna visível depois de muita resistência. Se você precisa de aprovação instantânea ou progresso mensurável diário para continuar, você está tornando a sua desistência inevitável. Outro ponto crucial sobre a gestão da mente é a seleção de ambientes e estímulos. O seu estado mental é, em grande parte, um reflexo do que você consome diariamente. Se você passa o tempo exposto a vozes que validam o desânimo, que racionalizam a preguiça e que sugerem que a vida é apenas uma busca por prazer imediato, a sua mente naturalmente absorverá esses padrões. Ela não é um agente isolado, ela é um receptor constante. Ao tomar a decisão de blindar a sua visão e focar estritamente naquilo que constrói o seu propósito, você está removendo a munição que a sua mente usa contra você nos momentos de fragilidade. É muito mais difícil para a mente te convencer a desistir, se dentro do seu círculo de foco não houver espaço para a cultura da desistência. Isso não significa viver numa bolha, mas sim exercer o seu direito de escolher o que entra no seu horizonte de percepção. A disciplina, portanto, é a capacidade de realizar o que precisa ser feito independentemente de como você se sente no momento. Parece simples, mas a execução disso vai contra a natureza humana que busca o menor esforço. E é exatamente aí que reside a sua vantagem competitiva. Se todo mundo desiste quando o esforço se torna desconfortável, o simples fato de você permanecer por mais 30 minutos diários ou por mais uma etapa quando todos já pararam, coloca você num patamar que a grande maioria nunca vai alcançar. Você não precisa ser sobre-humano, você só precisa ser consistente num nível que torne o seu progresso um fato estatístico e não um acidente de percurso. A mente, ao perceber essa consistência, acaba por aceitar que o trabalho faz parte da sua nova realidade e para de brigar contra ele. Reflita também sobre a armadilha do perfeccionismo. Frequentemente, a vontade de desistir nasce da frustração de perceber que o que você está produzindo não está à altura da visão que você tinha. Mas o perfeccionismo, quando usado como barreira, é apenas uma forma mascarada de medo. É o receio de que o resultado final te exponha ao julgamento ou ao seu próprio desapontamento. Ao baixar a guarda, ao aceitar entregar um trabalho que não é perfeito, mas que é concluído, você destrói a base de argumentos que a sua mente usa para te travar. O feito sempre será superior ao perfeito, porque o feito te traz dados reais. O feito gera movimentação, e a movimentação altera a realidade. Mantenha os olhos no progresso, não na perfeição, porque o progresso é dinâmico e o perfeccionismo é estático. Talvez você esteja pensando, mas e se eu falhar mesmo assim? Essa é a pergunta que mais silencia talentos no mundo todo. A falha é um dado estatístico na jornada de qualquer pessoa que constrói algo notável. O problema da sua mente é que ela classifica a falha como um desastre terminal. Mude essa categorização. Se algo não funcionou, não é um sinal de pare, é um sinal de recalibre. Quando você encara o erro como parte integrante do aprendizado e não como o seu veredito final, o pânico que acompanha a vontade de desistir evapora. Você se torna um cientista da sua própria vida. O cientista não para de pesquisar só porque uma experiência deu um resultado inesperado. Ele analisa o que houve e prossegue para a próxima tentativa, agora munido de mais conhecimento. Você tem esse mesmo direito. Estamos aqui construindo uma estrutura de ferro para o seu caráter, onde a obediência cega aos sentimentos de desânimo se torna um hábito do passado. Note que a sua mente é como um animal de estimação que precisa ser treinado. Se você o alimenta com a ideia de que cada desafio é um motivo para parar,
Ele ficará cada vez mais audacioso e exigirá que você pare por motivos cada vez menores. Mas se você impõe limites, se você mantém a ordem, se você demonstra que quem manda na casa é a sua decisão de seguir em frente, ele se torna um aliado poderoso que lá na frente te ajudará a manter o foco quando você, fisicamente, já não tiver tanta energia assim. Este exercício de autoridade pessoal não acaba nunca. Ele não é um destino onde você chega e passa a ser imune ao desânimo. Ele é um estilo de vida. E quanto mais vezes você prova para si mesmo que é capaz de passar por cima do seu sentimento, mais a sua confiança se solidifica. A pergunta que você deve se fazer, quando a tentação de parar surgir, não é "eu sinto que consigo continuar", mas sim "o que o meu eu futuro me agradeceria por ter feito hoje?". A resposta a essa pergunta é o que separa aqueles que realizam dos que apenas sonham. A sua identidade é construída sobre a base dos momentos onde você escolheu não parar, mesmo quando tudo dentro de você gritava pela pausa. Cada escolha dessas é uma vitória. E a sua maior conquista está apenas a alguns minutos de persistência deliberada. O segredo, como Napoleon Hill enfatiza tanto, reside na transmutação dessa energia de esforço em um hábito inabalável. Quando você para de pensar se quer ou não fazer e começa a entender que o que você faz define quem você é, a luta termina. Você apenas segue, porque é isso que alguém da sua estatura faz. Perceba agora que o tempo é um recurso que nunca se recupera. Quando você cede à sua mente, no momento em que ela pede para parar, você não perde apenas a hora do dia. Você perde a momentum, que é a força que te empurra para o objetivo. Perder a força é ter que começar todo o processo de aquecimento do zero depois, o que gera muito mais esforço no final das contas. Aqueles que mantêm a frequência, mesmo que em marcha lenta, chegam inevitavelmente mais longe do que aqueles que avançam com uma velocidade incrível, mas param a cada esquina para negociar com as próprias dúvidas. Seja constante, mesmo que seja apenas o mínimo viável em dias onde o seu corpo e sua mente estão exaustos. O segredo é não interromper a correnteza. É não permitir que a sua história entre em um vácuo. O preenchimento desse espaço com ação, ainda que modesta, é o que mantém viva a chama do seu projeto. O mundo retribui a frequência, não a intensidade momentânea. O sucesso é a acumulação de pequenas vitórias que você conquistou nos dias em que o que você mais queria era, na verdade, estar fazendo absolutamente nada. Imagine agora uma situação comum na rotina de quem busca grandes resultados. Você estabeleceu uma meta clara, estruturou seu planejamento e começou com entusiasmo, mas, à medida que os obstáculos surgem, o peso da responsabilidade começa a pressionar a base da sua vontade. É exatamente neste ponto de estresse mental que a maioria das pessoas tenta buscar uma negociação. Elas olham para as tarefas pendentes e pensam, talvez eu possa reorganizar esse prazo apenas uma vez. O erro fatal aqui não é o ajuste pontual, mas a quebra de uma barreira psicológica que, uma vez violada, facilita a próxima capitulação. Quando você cede uma vez à pressão da procrastinação disfarçada de prudência, você ensina à sua mente que a autoridade sobre o seu cronograma é maleável. O seu cérebro, que é um especialista em conservar energia, registra isso como um precedente valioso. Ele aprenderá que, sempre que o desconforto atingir um nível específico, o caminho de menor resistência não só é possível, como foi aprovado por você anteriormente. Para reverter esse ciclo de conformidade, é preciso implementar o princípio da decisão irrevogável. Napoleon Hill observava que os indivíduos que atingem um sucesso superior não são aqueles que não sentem o desejo de parar, mas aqueles que eliminaram a opção de parar do seu catálogo de escolhas. Se você deixa a porta aberta para a desistência,
Você gastará uma quantidade absurda de energia psíquica apenas fechando e trancando essa porta repetidas vezes ao longo do dia. O esforço cognitivo exigido para reprimir o desejo de parar é, por si só, um dreno significativo da sua capacidade criativa. Ao tomar a decisão definitiva de cumprir com o que foi estabelecido, independentemente da oscilação do seu estado emocional, você libera essa energia para o que realmente importa, a execução técnica e o aprimoramento da tarefa. A liberdade real não vem de ter opções infinitas a cada hora do dia, mas da convicção de que o plano já foi traçado e só resta segui-lo. Pense num cenário onde alguém se compromete a produzir algo de valor, seja um projeto intelectual, um ajuste técnico ou uma mudança de comportamento pessoal. Nos primeiros dias, o rigor é fácil porque a novidade traz um combustível próprio. Passada essa fase, quando a repetição entra em cena, o tédio e o cansaço começam a sussurrar alternativas sedutoras. Se essa pessoa forçar o pensamento a se concentrar em por que ela começou, em vez de como ela se sente naquele instante, o jogo vira. A mente humana é uma ferramenta de foco seletivo. Se você a preenche com a análise das suas sensações físicas de cansaço, ela irá gerar pensamentos que justificam o repouso. No entanto, se você a preenche com a visualização do efeito cumulativo de não parar, ela será forçada a buscar soluções para continuar. A constância é, em última análise, um ato de disciplina sobre a própria atenção. Outro ângulo fundamental que muitas vezes passa despercebido é o custo do recomeço. Cada vez que você encerra uma sessão de trabalho por um impulso de desistência motivado pelo desconforto, você impõe ao seu cérebro uma carga horária adicional de reorientação. Existe uma curva de aquecimento cognitivo necessária para alcançar o estado de fluxo em qualquer atividade complexa. Ao interromper precocemente, você descarta todo o trabalho de aquecimento feito até aquele momento. E no dia seguinte, ou na sessão seguinte, terá que gastar o dobro de energia para atingir a mesma profundidade de raciocínio. A desistência momentânea é, matematicamente, uma perda de eficiência severa. O custo de oportunidade entre continuar por apenas mais 20 minutos e parar agora é o equivalente a horas de produtividade desperdiçadas na próxima tentativa. Você não está apenas poupando seu corpo do esforço atual, está sacrificando a sua eficácia futura por um conforto fugaz que dura menos do que o tempo que você levará para se arrepender da escolha. Considere que, na economia do tempo, o valor de um ativo cresce em função da paciência com que é manejado. A maioria das pessoas subestima o poder da permanência e superestima a necessidade de grandes saltos criativos ou mudanças súbitas. A verdade é que o sucesso notável é quase sempre o resultado de uma obediência cega ao compromisso pessoal, quando a motivação emocional se esvai. Existe uma forma de dignidade na execução do trabalho ordinário em dias extraordinariamente difíceis. Quando você se obriga a sustentar a sua posição, mesmo quando todos os sinais internos pedem a retirada, você fortalece o músculo da resiliência. Esse músculo não se desenvolve em condições ideais ou momentos de alta inspiração. Ele é forjado nos dias em que o frio, o cansaço, a dúvida ou a vontade de estar em qualquer outro lugar que não seja ali são dominantes. A pergunta de ouro para esse momento de fricção, onde a mente clama por trégua, deve ser: quem eu me tornarei se eu parar agora? Se você persistir, a resposta será alguém que domina os seus próprios processos internos. Se você ceder, a resposta será alguém que continua sob o controle dos seus estados emocionais passageiros. Napoleon Hill não pregava um esforço físico desumano, mas uma constância mental inegociável. O sucesso é a acumulação de microvitórias que acontecem exatamente nos intervalos onde você teria todo o direito de parar, mas escolhe o contrário.
Essa escolha, repetida milhares de vezes, é o que sedimenta uma trajetória de resultados consistentes. Não confie na vontade quando ela estiver desgastada pelo dia. Confie no sistema que você construiu e na promessa que você fez a si mesmo quando ainda tinha clareza. O seu eu de daqui a um mês, daqui a um ano, agradecerá silenciosamente por cada decisão de não desviar agora. O processo é o destino, não desvie. A persistência que sustenta o homem é a mesma que, lá atrás, manteve os profetas de pé quando o cansaço do caminho parecia o fim da linha. Lembre-se, quando sua mente gritar por uma saída fácil, que a sua identidade não é construída pelo que você sente no momento da dúvida, mas pelo que você sustenta diante da adversidade. O apóstolo Paulo, conhecendo bem esse conflito entre a vontade humana e o propósito maior, registrou que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. A desistência é apenas um estado passageiro, uma sombra que passa sobre a sua visão e tenta esconder o seu destino. Mas não é uma sentença final. Existe uma força disponível que excede qualquer limite biológico do seu cansaço, que se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Quando você decide que o seu compromisso é maior do que o seu sentimento, você coloca a sua vida debaixo de um princípio espiritual que transcende a lógica do mundo. A vitória pertence àqueles que, mesmo sem entender os próximos passos, continuam a marchar. A ordem não é seguir o seu coração quando ele pede para parar, mas sim firmar os passos na verdade que você já conhece. Se essa palavra trouxe clareza para o momento que você está enfrentando, escreva aqui embaixo: eu decido persistir, para selar esse propósito em sua caminhada hoje. Não deixe que o desânimo tenha a última palavra sobre a sua história. Se este conteúdo te ajudou a enxergar sua jornada com novos olhos, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuarmos fortalecendo nossa fé e nossa mente juntos, diariamente. Que o Senhor te dê forças hoje para prosseguir, mantendo a tua esperança inabalável, pois, como está escrito, o Senhor é a tua força e o teu escudo. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus.